Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang, meu querido amigo. Grande Celso, boa noite. Boa noite, Thiago Salazar, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso, Chico, prazer. No programa de hoje, vamos ver o desdobramento do caso Rony no Palmeiras, mais um capítulo da crise financeira no Corinthians e muito mais. Tudo isso logo após o intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta, colocando você que nos acompanha no meio da discussão. Quarta-feira, no meio da semana que vem, Campeonato Paulista será retomado já com derby. E nós queremos saber o seguinte: quem perde mais? O Corinthians sem o Cantillo ou o Palmeiras sem o Dudu? É bom lembrar que o Cantillo foi diagnosticado com a Covid-19 e o Dudu está sendo negociado com o futebol do Catar. E aí, para você votar, é só entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto. Você também tem a opção de usar aqui o nosso QR Code, que aparece embaixo, ou usar a hashtag Gazeta Esportiva, que o seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. Outra opção, você pode mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11 99479 1633. Vou repetir, 994791633. Eu já repasso a pergunta para os meus companheiros de programa hoje, Thiago Salazar e Chico Lang. Quem perde mais? Corinthians sem Cantillo ou Palmeiras sem Dudu? Corinthians sem Cantillo. É, né? Porque ele veio e já estava mais ou menos entrosado, categoria, técnica, tem tudo, né? E agora com esse coronavírus, ele está fora, vai ficar fora até do jogo com o Oeste, né? Provavelmente. Então eu voto no Cantillo. Eu acho que não tem muito o que pensar nisso. Boa noite, todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportiva, Celso, Chico, um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que não tem muito o que pensar pela questão dos elencos. O Palmeiras perde bastante com o Dudu, óbvio, mas o Palmeiras possivelmente terá Rony, a gente vai falar sobre isso aqui. O Palmeiras tem o William, o Palmeiras tem o Luiz Adriano e o Corinthians sem o Cantillo. Quem que é o reserva? Fala assim, pode jogar o Camacho do lado com o Ramiro, ele mexer na frente, Richard. Então, acho que a questão não é qual faz mais falta, a questão é quem entra no lugar. E aí nesse ponto, entendo que o Palmeiras tem mais recursos que o Corinthians. Concordo. Também acho que o Corinthians perde mais, até porque ele é o cérebro do meio-campo do Corinthians. Até caiu um pouquinho de produção, na verdade, nos últimos jogos do Corinthians, mas ainda assim estava se destacando como o principal jogador do time. Ele erra muito passe. Esse é o problema dele. Ele acerta naquela bola de distância. Mas é o maior passador também, né, Chico? Ele tem o tempo inteiro e ele tenta os passes difíceis o tempo inteiro. Exato. E ele tem uma questão curiosa. Ele é o cara que muita gente diz que é volante, muita gente diz que é meia, porque ele é um cara que roda aquele círculo todo ali o tempo inteiro, aparece atrás, aparece na frente. É um cara fundamental para o esquema do Thiago Nunes hoje. Então, por isso, entendo que ele vai fazer bastante falta. E a gente vai poder falar muito mais sobre Corinthians, Cantillo. Agora vamos falar do Palmeiras, isso mesmo. A gente vai para a academia de futebol do Palmeiras para falar desse desfalque importante para a sequência da temporada, que é o Dudu. O José Paes, em que pé está a negociação para a saída do Dudu? Uma grande noite para você, meu querido. Grande noite para você, Celso Cardoso, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Reviravolta na negociação do Dudu lá com o Al Rayyan do Catar. O que aconteceu de ontem para hoje? Antes a negociação era o seguinte: 7 milhões de euros do Al Rayyan do Catar por um ano de empréstimo do Dudu. Depois desse um ano, o Al Rayyan do Catar tinha por obrigação pagar mais 7 milhões de euros por 80% dos direitos do Dudu. O Palmeiras ficaria com 20% e lucraria numa possível venda futura. Só que hoje tudo mudou. Em vez de obrigação, mudou para opção, ou seja, depois de um ano de empréstimo, o Al Rayyan do Catar pode ou não comprar os 80% dos direitos do Dudu. Ou seja, depois de um ano, ele pode voltar ao Palmeiras. O Dudu vai nesta quarta-feira lá para o Catar para conhecer Doha, a cidade onde fica o Al Rayyan, conhecer os companheiros, o técnico do time e depois volta para o Brasil para fechar esse negócio. A negociação mudou, os palmeirenses já estão um pouco
mais felizes, porque podem contar com o Dudu depois de 1 ano de empréstimo. Ele retornaria ou não. O Al Rail do Catar pode exercer essa opção de compra, comprar o Dudu e ele ficar de vez lá no Catar. Apesar dessa ida do Dudu para o Catar, o Palmeiras não vê a negociação como finalizada, como concretizada, porque acredita que ainda existem algumas arestas a serem aparadas, algumas pendências a serem resolvidas. Na minha segunda entrada, a gente vai falar muito de Rony, Luxemburgo e time do Palmeiras para o derby contra o Corinthians. Eu devolvo para você, meu amigo Celso Cardoso. Muito bem, José Paes, obrigado pelas informações iniciais. Palmeiras que vai perder o Dudu e pode perder também o Rony para o Clássico, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora, essa reviravolta, como diz o José Paes no caso do Rony, ou do Dudu, acho que acaba sendo uma boa para o Palmeiras. Porque 7 milhões de euros, vamos lá, fazendo a conversão, 42 milhões de reais aproximadamente, por um empréstimo de um jogador de 28 anos, por 1 ano, até agora é não um negócio isso. do Catar. É sensacional e ainda com a possibilidade de volta caso o Palmeiras não consiga se acertar, né? A gente não consegue, eu pelo menos não consigo imaginar que o clube do Catar não tenha a intenção de fato, depois desse período de 1 ano, de efetivar a compra, né? Isso é muito comum, inclusive aconteceu com o Rony, quando o Rony deixou o Cruzeiro para ir lá para o futebol do Japão, aconteceu isso. O contrato é de 3 anos, mas o primeiro ano era um empréstimo, até por causa disso que deu toda a confusão. Mas é algo muito comum quando um clube já tem intenção declarada de adquirir o jogador logo em seguida. Creio que isso só não vai acontecer se uma coisa totalmente fora da normalidade ocorrer lá no Catar, entre o clube e o Dudu, o que eu acho muito difícil. Para o Palmeiras, excelente. Claro, perde um grande jogador, é sempre bom deixar isso claro. Tem Palmeiras que fica bravo, não é excelente, nós vamos perder o cara que mais jogou, mais ganhou, mais fez gol, mais deu assistência no século XXI pelo Palmeiras. Mas, como você disse, 42 milhões de reais, hoje ainda, em meio à pandemia, por 1 ano. Quando voltar, se Deus quiser, não vai ter mais pandemia, você embolsou essa grana, pode até ter o Dudu de volta. Pode pegar a pandemia lá, né? Que lá também tem. Também, mas eu digo para o Palmeiras, no meio de uma pandemia, ele vai fazer 42 milhões de reais, podendo até contar com o Dudu de volta. De volta depois. Então assim, vejo como um grande negócio para o Palmeiras. Mas seleção brasileira para ele, miou, né? Já é. Mas eu entendo até que ele agora, ele já recusou Turquia, já recusou Emirados Árabes, já recusou China. Pensando muito em seleção brasileira. Acho que ele viu que não vai rolar, tem o problema pessoal dele com a ex-esposa, acho que ele viu, é hora de ir. E para o clube também que está contratando por empréstimo, é bom também, porque vamos imaginar que o Dudu não se adapte. Exato. Né? Então, de repente, não desperdiça dinheiro. Gastou um dinheiro por 1 ano, viu o que deu. Mas todo brasileiro que vai para lá, pelo menos com que eu converso, entrevisto, Chico, todo mundo se adapta rápido, super bem. Os caras dizem que o Catar, você se adapta rapidinho, super bem. Lá tem uma cidade para quem mora lá e tem outra para quem vai lá trabalhar, né? No caso, jogar bola. Né? Então, são 2 cidades distintas. A gente falou do Palmeiras, agora a gente vai falar do Corinthians, que também chega com problemas para o derby do dia 22 de julho, inclusive com questões extracampo. Não é isso mesmo, meu querido Jonas Campos? Uma grande noite para você também. Grande noite, Celso Cardoso, meu querido amigo Chico Lang, meu amigo Thiago Salazar, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Justamente, Celso, problemas extracampo têm prevalecido aqui no Corinthians. Ontem a gente até encerrou a participação aqui ao vivo do Parque São Jorge, mostrando com exclusividade uma manifestação tímida de alguns torcedores, cobrando, pressionando conselheiros que participariam de uma reunião do Conselho de Orientação do Corinthians, conselheiros que votariam a favor ou contra a reprovação de contas do balanço financeiro do Corinthians referente a 2019. Pois bem, essa reunião aconteceu por videoconferência, como eu disse, durou mais de 2 horas e a maioria votou a favor da reprovação do balanço financeiro de 2019, o balanço financeiro do Corinthians, balanço este que aponta um déficit de 177 milhões de reais, mas o Conselho Fiscal do Corinthians diz que esse déficit, na verdade, é de 18,4 milhões de reais, a mais do que foi computado no balanço financeiro. Então isso gera uma certa polêmica, muita pressão para cima do André Sanches. A consequência imediata dessa reunião de ontem, no momento, é tímida, mas
logicamente traz mais pressão em cima da atual gestão, em cima do presidente André Sanches, mas falar, por exemplo, de impeachment do Andrés, só poderemos falar disso depois de uma nova reunião com o Conselho Deliberativo. Aí sim, se a reprovação for aprovada, né, pelo Conselho Deliberativo, em reunião ainda sem data marcada, a tendência é que essa reunião seja presencial um pouco mais para frente, né, quando os encontros presenciais já estiverem fazendo parte da nossa rotina novamente. Aí sim, se forem reprovadas aí as contas do Corinthians referente a 2019, poderemos, quem sabe, falar de uma abertura de processo de impeachment do presidente André Sanches, mas vale lembrar que no dia 28 de novembro tem eleição aqui no Corinthians. Então o clima político é bastante conturbado e, naturalmente, isso acaba respingando no elenco corintiano, dentro de campo, no trabalho do Thiago Nunes. Hoje, por exemplo, notícia do início da tarde, o Corinthians perdeu o Johnny Gonzalez, devolveu o atacante colombiano Johnny Gonzalez para o Benfica de Portugal. O jogador chegou por empréstimo, um contrato de empréstimo até 30 de junho, inicialmente com a compra obrigatória atrelada a esse contrato de empréstimo, mas essa compra atrelada só aconteceria caso o Ione tivesse pelo menos feito 5 jogos com a camisa do Corinthians. Ele fez 4, então a compra não se tornou mais obrigatória. O Corinthians pagaria de forma parcelada cerca de 3 milhões de euros, um pouquinho menos pelo jogador colombiano, mas agora, como ele fez menos que 5 jogos, o Corinthians resolveu devolver o Johnny Gonzalez para o Benfica de Portugal. Perde o jogador, poupa uma graninha, né, que a situação financeira é bastante complicada, precisa acertar ainda algumas parcelas referentes à contratação do Cantilho frente ao Júnior de Barranquilha. Então a situação é bastante conturbada e daqui a pouco eu volto para falar justamente desse jogador, como você já disse, Celso, diagnosticado com a Covid-19, desfalque de peso para o Corinthians no derby do próximo dia 22 de julho. Volto com vocês. Obrigado, Jonas. Até já, então. Desfalque importantíssimo mesmo, mas vamos do Corinthians. Vou começar pelo futebol, depois a gente vai para o extracampo, que é a crise. Tá. O Johnny Gonzalez, ou Johnny Gonzalez, é bom jogador, né? É bom jogador. Tem só 4 jogos, não dá para você avaliar a performance dele no Corinthians. Jogou muito mal. Então, mas me parece que a não confirmação da contratação se deve por questões financeiras. Não faz muito sentido mesmo. Você está devendo 3 meses de salário e você desembolsar 3 milhões de euros, dá algo assim perto de 18 milhões de reais, para pagar para o jogador. Certo. Então, acho que é fruto da questão financeira. Concorda comigo ou não? Chico? Não, eu concordo plenamente com você. E até acho que fizeram bem, porque esse Johnny Gonzalez não jogou nada no Corinthians. Apesar de você ter dado uma colher para ele, né, que teria mais jogos pela frente para ficar mais entrosado, né, mas eu acho que fizeram muito bem de mandar o Johnny Gonzalez. Tá, e aí? Então, eu acho que tem algumas questões aí, Celso. O Johnny Gonzalez, ele jogou muito mais pelo Fluminense, pelo que ele fez com o Corinthians, mas ele começou a jogar sem estar preparado fisicamente. Ele não é uma desculpa, isso é um fato reconhecido pelo Thiago Nunes. O Corinthians não imaginava, isso não foi previsto, o Corinthians não imaginava. Aconteceu que o jogador fez só 4 jogos porque foi retirado para adquirir a forma física. Em seguida veio a pandemia, o Corinthians de repente viu uma possibilidade de economizar quase 18 milhões de reais. E aí eu quero alertar o seguinte, apesar do Johnny ter sido um pedido do Thiago Nunes para a posição, o Corinthians com 18 milhões de reais, agora com esse 25% de corte na folha do elenco, ele consegue pagar 2 meses de atrasos salariais. Tá vendo? O time tem 3 meses. Com 18 milhões de reais, ele paga 2 meses. É isso aí. Com 18 milhões de reais, ele compra o Cantilho à vista agora aí, quita até a parcela que tem lá para julho de 2021 e ainda sobra 7 milhões para o Corinthians. É isso aí. Então, assim, não dava para hoje pensar muito no Thiago Nunes, na questão futebol. Vai tentar se virar com o que está, porque 18 milhões hoje para o Corinthians faria uma falta tremenda. Como diz uma amiga minha, escolhas implicam renúncias. Exato. Então, o Corinthians teve que renunciar. Essa foi uma renúncia muito boa. Essa foi até fácil. Essa foi até fácil, né? Já no São Paulo, a situação é bem mais tranquila. O Marcelo Bacejo está no CCT da Barra Funda e tem as notícias do Tricolor. Boa noite, Bacejo. Ou, como fiz com todo mundo, uma grande noite para você também.
Grande noite para você, Celso Cardoso, Chico, Salazar, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. A notícia do dia no São Paulo, é claro, foi o aniversário de 15 anos do tricampeonato da Libertadores. Há exatamente 15 anos, o São Paulo goleava o Atlético Paranaense e se sagrava pela terceira vez campeão da América. Mas, além disso, a possibilidade de Juan Casares ser o novo reforço do tricolor também tomou conta do noticiário. Qual que é a situação do Casares? Casares tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2020, mas por lá tem a sua imagem arranhada pelos recorrentes casos de indisciplina protagonizados por ele. O mais recente foi a festa promovida pelo jogador durante a pandemia do novo coronavírus, ele que chegou a ser multado pela Prefeitura de Lagoa Santa, onde reside, e posteriormente testou positivo para o coronavírus. Por isso, o São Paulo não vê com tanto bons olhos essa possibilidade da contratação do jogador equatoriano. Além disso, o São Paulo teria que transferir um bom dinheiro para o Atlético Mineiro para tirar Casares de imediato e também ter que pagar um alto salário para ele, porque ele é um jogador valorizado e de altos salários o elenco do São Paulo já está cheio. A diretoria vem tendo dificuldades para arcar com os salários de Daniel Alves, Juan Fran, Alexandre Pato, Hernanes, entre outros. Por isso, eu diria que hoje, dia 14 de julho de 2020, o Casares está longe de ser jogador do São Paulo, porque mais que evitar altos investimentos, o São Paulo tem que vender atletas para poder arcar com os compromissos pendentes. Recentemente negociou o Antony ao Ajax por 16 milhões de euros. Também nessa semana vendeu o jovem Gustavo Maia, que sequer foi promovido ao time profissional, por mais 4 milhões de euros. Juntas, essas vendas renderão aos cofres tricolores 125 milhões de reais, que certamente darão um respiro para a diretoria poder arcar com os compromissos pendentes nos próximos meses. Por isso, o Casares está longe hoje de ser jogador do São Paulo. Claro que muita coisa pode mudar, as negociações hoje estão num pé, amanhã podem estar em outro pé, mas hoje o Casares está longe de ser reforço do tricolor. O que vocês acham? Casares cairia como uma luva para o elenco do técnico Fernando Diniz? Devolvo para vocês aí no estúdio com essa questão. Daqui a pouco estou de volta com mais informações do São Paulo. Grande abraço, amigos. Grande abraço para você também. A gente volta a conversar. Essa pergunta eu repasso para vocês daqui a pouquinho. Eu também já tenho um parecer a respeito. Mas é que agora a gente tem um convidado muito especial nesse dia 14 de julho. Isso mesmo. Esse dia 14 de julho marca os 15 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores pelo São Paulo. E o nosso convidado de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, é um jogador que teve atuação marcante nessa conquista. Boa noite, Mineiro. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Dá para mensurar a importância desse título na sua carreira? Boa noite a todos, primeiramente. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder participar aí do programa. Muito obrigado pelo convite. E, com certeza, é uma data muito memorável, que nos trouxe muita alegria, né? Conquista do terceiro título continental pela equipe de São Paulo, mas com certeza não dá para mensurar, né? Sempre um momento que nos traz muita alegria e muitas boas lembranças. Depois viria a fazer o gol do título mundial, lá no Japão. Quem que imaginava, hein? Pois é, mas repasso, deixo o Mineiro à disposição de vocês, Salazar e Chico Lang. Ô Mineiro, me diga uma coisa, como é que você está vendo, é o Chico Lang falando, saudade de você, mas como é que você está vendo o futebol brasileiro daí de onde você está? Você está onde agora? Chico, boa noite. Na verdade, eu não tenho acompanhado muito o futebol brasileiro, assim, muito a fundo, né? Acompanho algumas notícias, mas não me aprofundo muito do dia a dia. Eu estou hoje vivendo na Austrália, na cidade de Melbourne, e tenho assim, estado um pouquinho afastado assim, do cotidiano do futebol brasileiro. Pô, você está na Austrália? Que legal. Que horas são aí, Mineiro? Agora são 7 e pouquinho da manhã. Olha só, são 13 horas de diferença do Brasil. Olha, mais uma razão para a gente reverenciar. Veja só, acordou cedinho para atender a gente aqui no Gazeta Esportiva. É verdade. Faça sua pergunta para ele, Salazar. Ô Mineiro,
Tudo bem, Salazar, por aqui, um prazer falar contigo. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava até comentando, uma curiosidade desse título é justamente o seu gol. Talvez a maior curiosidade seja o seu gol. E quando a gente entrevista alguns atacantes, meias, sobre títulos assim, eles falam, não, eu conversei, eu sabia que eu ia fazer o gol, eu sonhei com esse momento e tal. Acho difícil que você tenha sonhado ou esperava que faria o gol do Mundial do São Paulo naquela oportunidade. Queria que você trouxesse esse bastidor. Como é que foi ali a véspera, o dia antes, a preparação? Como que você estava se preparando para esse jogo que no final acabou com um gol seu e título do São Paulo? Tá certo. Salazar, boa noite. Na verdade, a preparação ela começou muito antes, né? Preparação mental, física, técnica, começou muito antes. A gente sabia da responsabilidade, falando de Mundial, né? E da importância daquele título, tanto para nós profissionais quanto para o clube. E lógico que eu posso afirmar que nem no melhor dos meus sonhos, nem nas melhores das minhas expectativas, eu esperava que um dia poderia fazer aquele gol. Mas o objetivo, a meta do São Paulo era uma só, o time era um elenco muito fechado, todos lutavam em prol de um benefício, de um bem comum. Então ali eu tinha certeza que independente de quem fizesse o gol, a ideia principal era conquistar aquele título que seria importante para todos. Mineiro, foi um gol importantíssimo, o Mundial do São Paulo, e hoje faz 15 anos a conquista da Libertadores, que foi o passaporte para o São Paulo conquistar esse Mundial. Você, ao lado do Josué, formava o que a gente chamava de melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Quais os bastidores? Porque quando o time é campeão, tem todos os bastidores que fazem desse time campeão. O que você pode destacar para a gente daquele grupo que foi fundamental para a conquista desse título? Começou com o trabalho do Leão, campeão paulista, se me falha a memória, e depois o Autuori assumiu. Queria que você falasse um pouquinho dessa jornada do São Paulo naquele ano de 2005. 2005 foi um ano bastante especial para o São Paulo, né? Começando ali pela conquista do Campeonato Paulista, na sequência tivemos a Libertadores e depois fomos para o Mundial. Mas como eu falei, assim, o ponto forte, nós tínhamos uma referência, né? O Rogério Ceni, mas o grupo todo era um grupo fechado, não tinha estrelismo, todos lutavam, como eu falei, já em busca de um bem comum. E independente de quem estava jogando, quem estava no banco, quem ia ser substituído, quem ia ocupar a vaga no próximo jogo, o objetivo era um só. E todos se doavam, todos buscavam ali fazer o melhor para o clube. E em consequência disso, todos ganhavam, né? Então, não tinha assim um segredo, não tinha uma receita. Acho que todos estavam bem envolvidos, todos se destacavam dentro daquilo que estava proposto para fazer. E quando isso acontece, todos são valorizados, todos são reconhecidos, e foi o que aconteceu nesse período no São Paulo. Eu sei que você tem um compromisso agora pela manhã, a gente pode abusar de você mais um pouquinho, afinal de contas é uma data comemorativa, né? Eu tenho uma pergunta. Então lá, Chico, por favor. Eu gostaria que você, Mineiro, fizesse aí o raio-x do Neymar, que na sua época, quando você jogava, tinha grandes jogadores. Hoje só tem um no Brasil, que é o Neymar, na minha opinião, né? O cracão de bola, né? Mais ou menos parecido com aqueles times que você frequentou. Como é que você vê o Neymar nesse momento? O Neymar é um jogador com certeza diferenciado e tecnicamente está num nível, um patamar, né, bem à frente dos outros jogadores. Mas a nossa cultura, né, brasileira, ela precisa também aprender a depender do coletivo, né? Isso acho que a gente falha um pouco com relação ao futebol de outros países, né? Que a força está no coletivo. A gente precisa, sim, desenvolver mais a questão técnica, da confiança, do individual, mas também pensar no coletivo, que tem que ser uma segunda força, né? Ou talvez a primeira força do futebol brasileiro para ser competitivo e conquistar aí títulos importantes novamente. Eu tenho absoluta certeza que o torcedor São Paulino que está assistindo a gente agora está vendo a sua entrevista com muita saudade. São Paulo campeão da Libertadores em 2005, campeão mundial, depois veio a ser tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008 e desde então, Mineiro, foi só uma Copa Sul-Americana
com meio tempo jogado ainda, ou seja, o São Paulo vive um jejum muito grande de títulos. Não sei o que você tem acompanhado do São Paulo, mas o que você pode dizer para a torcida São Paulina em termos de ter paciência para voltar à fase áurea? O que estaria faltando para o São Paulo para reencontrar o caminho, a trajetória das vitórias? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Principalmente porque agora não estando próximo, não acompanhando o dia a dia, sabendo do que acontece de fato, é difícil, né? Mas a gente sabe que uma equipe como a de São Paulo, um clube como o São Paulo, vive de títulos, vive de conquistas, e quando isso não acontece, naturalmente acontecem as pressões, o torcedor fica chateado, mas eu tenho certeza, tenho convicção que logo as coisas vão encaixar, o time vai conseguir aí encaixar, né? As coisas acontecerem no momento certo, e o São Paulo voltar a dar alegria aí para o seu torcedor e voltar ao lugar que merece, que é estar nas posições de destaque no cenário nacional e internacional. E só para a gente encerrar, o que você faz aí hoje na Austrália, Mineiro? Então, eu estava morando na Alemanha e fazem 6 meses que eu mudei aqui para a Austrália. E aqui eu tenho a possibilidade, né, de fazer um pouco de merchandising do futebol, o soccer, né, que é o nosso futebol, porque eles têm um futebol próprio aqui. E também trabalhar com projetos sociais e também escolinhas de futebol. E tudo que envolve o esporte, que eu possa estar associando a minha imagem, é o meu trabalho aqui na Austrália. Pô, que bacana, né? Muito bacana. Só fazer uma pergunta rapidinha para o Mineiro. Mineiro, uma polêmica que surgiu com o Flamengo. O que é melhor, encarar o Liverpool de igual para igual e sair vice-campeão, ou jogar ali fechadinho, com um gol de volante e sair com a taça na mão? Sabe que eu não gosto de polêmica, né? Eu corro de polêmica, mas eu vou responder que o melhor é ser campeão, independente da maneira como aconteça. O melhor é ser campeão e conquistar um título. Muito obrigado, Mineiro. Muito gentil da sua parte nos atender. Esse horário pela manhã é na Austrália, 7h30 da manhã. Um grande abraço. Parabéns pela conquista da Libertadores 15 anos atrás e depois também pelo Mundial, já que você foi o grande protagonista com aquele gol histórico. Um grande abraço e obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu, Mineiro? Tá certo, obrigado. Um abraço, boa noite para vocês aí. Sucesso no programa. E para você, um bom dia. É verdade. E enquanto os clubes de São Paulo trabalham visando a volta do Campeonato Paulista, a CBF divulgou hoje a tabela do Brasileirão. Vamos conferir. Na primeira rodada, marcada para o dia 8, ou melhor, para os dias 8, 9 e 10 de agosto, nós já vamos ter um embate entre Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Isso, claro, se o português não fechar com o Benfica, o que tudo indica vai fechar, no duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Tem também Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Santos e Red Bull Bragantino, ia falar Red Bull Brasil, já é passado, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Curitiba Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense e o duelo entre Goiás e São Paulo. Fechando o campeonato lá no dia 24 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, teremos Fluminense e Fortaleza, Vasco e Goiás, São Paulo e Flamengo, Red Bull Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Corinthians, Bahia e Santos, Atlético Paranaense e Sport, Ceará e Botafogo, Atlético Goianiense e Curitiba. A tabela completa você confere lá no site gazetesportiva.com. E aí, quando a gente vê a última rodada, a gente sempre imagina uma possível final, dependendo do que acontecer. Atlético Mineiro e Palmeiras. Não, se isso acontecer, você viu o Corinthians do São Paulo e do Palmeiras? Agora, se puder colocar de novo, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas Palmeiras Corinthians e Inter, Mineiro, se eu não me engano, fora de casa, o Corinthians. Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético Mineiro e o São Paulo, quem que vier, eu não lembro agora de... Flamengo, São Paulo e Flamengo na última rodada. Então, você imagina, se chegar até a última rodada, os paulistas vão ter... Teoricamente, São Paulo e Flamengo em São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras em BH. O que não vai fazer tanta diferença, né, Celso? Corinthians e Palmeiras e Atlético em BH, isso, e Corinthians e Inter em Porto Alegre. Em Porto Alegre, que não vai fazer tanta diferença, já que a tendência é que o campeonato não tenha torcida,
até o seu final. Tudo indica que o campeonato vai assim até o final. Então, tudo bem, conhece o gramado e tal, mas não vai ter tanta diferença. Mas se for até a última rodada... Mas você falou uma coisa fundamental. Agora ganha quem tiver futebol. É isso aí. Ganha quem tiver Agora bola. acabou. Agora... Porque o favoritismo de estádio foi por terra, né? Claro. Exato. São Paulo e Torcida Flamengo. tá proibida. São Paulo e Flamengo também pode ser uma possível final. Por que não, né? Vamos aguardar. E a gente já tem a participação da galera pelo WhatsApp? Põe aí na tela. Boa noite, aqui é Luciano Magatão de Guarulhos. Lógico que é o Cantígio. Dudu, Couto Coringão, sempre pipoca. É nóis, vai Corinthians. Fala galera do Gazeta Esportiva, boa noite, aqui é Renato de Carapicuíba. Primeiro, quem é Cantídio? Palmeiras perde muito mais, claro. Abraço. Meu pai aqui, ó, Antônio aqui, ó, assistindo comigo aqui, ó. Manda um salve aí. Boa noite, galera da Gazeta, é Flávio. Chicão, é nóis. Coringão na cabeça, 2-0, sem o Cantilho, Chicão. O pai aí foi demais, né? E como o Flávio Prado gosta, com o telespectador deitado. Ele gosta, né? Agora eu não sei se o pai dele queria ser filmado, mas... Agora eu não sei por que ele gosta tanto de ver os outros deitados. É melhor a gente deixar esse assunto para uma... Você já se meteu em polêmica demais. Já foi a conta. Sabe como é, Flávio Prado, por querer te processar, já viu. É verdade. E ele processa, né? Advogado. Né? Tá aí, fogo. Vamos para o nosso giro de notícias. A pandemia do novo coronavírus segue cancelando eventos esportivos ao redor do mundo. Seguindo os passos de Boston e Nova York, a Maratona de Chicago, marcada para o próximo próximo mês, na verdade, outubro, foi cancelada na noite desta segunda-feira. A decisão de não celebrar a 43ª edição da corrida de rua, na qual eram esperados cerca de 45 mil atletas, foi tomada junto às autoridades locais em respostas às preocupações com saúde pública. Os Estados Unidos estão observando um aumento no número de casos da Covid-19 em várias regiões no país após a reabertura da economia. Sem falar que os Estados Unidos são o país com maior número de casos e maior número de mortes. Não faz sentido realizar uma maratona lá. Não tem o menor cabimento. Mas não tem nem o que discutir sobre isso. Você que está por dentro mais do coronavírus que eu, me diga uma coisa, como é que os Estados Unidos está na liderança do país que tem mais incidência dessa doença? Por que isso? Negacionismo. Pouco caso. Pouco caso? Pouco caso. E olha o tamanho do pouco caso, né? Pois é. Né? Ainda nos Estados Unidos, a Liga de Futebol Americana está desenvolvendo um equipamento de proteção individual para impedir a transmissão do novo coronavírus entre jogadores durante as partidas. Um capacete especial projetado por uma fornecedora de material esportivo já está sendo testado e, uma vez aprovado, será distribuído para as 32 equipes que disputam a NFL. O maior desafio para os engenheiros e médicos envolvidos no projeto foi garantir visibilidade e respiração adequada dos atletas durante os jogos. É o capacete. O maior desafio eu quero ver jogar na chuva. Já andou de moto de capacete na chuva? Não tem para-brisa, mano. É verdade. Imagina o cara na chuva, não está enxergando nada. Se chover, parou o jogo. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira o retorno do Campeonato Mineiro para o próximo dia 26 de julho. Na última sexta, Vila Nova e Tupinambás entraram com tutelas cautelares pedindo o adiamento da volta do estadual e a suspensão do rebaixamento deste ano. Solicitação esta que também foi negada. O advogado que representa o Tupinambás alega que o time está impedido de treinar em Juiz de Fora e que o clube não tem recursos para levar todo o elenco a outra cidade. Os dirigentes ainda não informaram se vão recorrer ao STJD. Em Minas também o número de casos está crescendo. Está crescendo bastante. É um absurdo. Você quer fazer o campeonato, a federação quer fazer o campeonato, então ela que dê condições do campeonato ser feito. Exatamente isso. Mais 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro voltaram a campo ontem após a paralisação das competições em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ceará e Fortaleza fizeram a reestreia pelo Campeonato Cearense, atropelando os adversários. O Vozão fez 5-0 no Barbalha e manteve a vice-liderança da competição.
Já o time do técnico Rogério Ceni não fez menos não fez por menos não. E goleou o Guarani de Sobral também por 5-0, seguindo na ponta da tabela da classificação. Ceará e Fortaleza voltando fortes. É verdade. Os clubes que tiverem uma estrutura um pouquinho melhor vão se sobressair demais nesse começo. Sem dúvida alguma. Agora a gente vai voltar a falar dos clubes diretamente dos CTs e a gente volta neste momento com o Marcelo Basségio, que traz outras notícias, mais notícias sobre a preparação do São Paulo para a sequência da temporada. E aí, Basségio, o que você tem para nós? É isso, Celso. Agora falando um pouquinho da preparação do São Paulo para o retorno do Campeonato Paulista, o time que reestreia na competição contra o Red Bull Bragantino em casa, vem se preparando, realizando uma espécie de intertemporada em Cotia. Essa intertemporada deve terminar amanhã, quarta-feira. O elenco do São Paulo encerra o período de preparação lá no complexo das categorias de base, retorna à capital paulista após um treinamento na parte da manhã, cada jogador em seu carro para evitar aglomerações, evitar aí o risco de contágio pelo novo coronavírus. E nesta terça-feira o time treinou em 2 períodos, uma atividade na parte da manhã, outra atividade na parte da tarde, e nessas atividades o técnico Fernando Diniz contou com o reforço de Elinho, que havia sido afastado dos últimos treinamentos, alegando um incômodo muscular. O departamento físico e médico do São Paulo preferiu afastá-lo para evitar que esse incômodo se transformasse em uma lesão, mas aparentemente agora Elinho está livre dos problemas físicos, está pronto para voltar a ajudar o São Paulo. Elinho que iniciou esse ano como titular do tricolor, enquanto o Antony estava com a seleção brasileira sub-23 disputando o torneio pré-olímpico. Diniz escolheu Elinho para substituir o jogador, mas agora durante essa intertemporada Diniz não repetiu a escolha. Foi Pablo quem levou a melhor na disputa. Pablo que vem formando o trio de ataque titular, nos treinamentos ao lado de Vitor Bueno e de Alexandre Pato. Mas é claro, há um entendimento geral de que o Elinho, que subiu ao time profissional como grande promessa, há um entendimento que ele pode ser ainda muito útil para o São Paulo. Vamos ver como essa jovem promessa de Cotia vai se comportar neste reinício das competições de 2020. Bom, essas eram as informações do São Paulo. Eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Precisando é só chamar, estamos aqui à disposição. Bom programa para todos vocês, amigos. Grande abraço. Muito obrigado, Marcelo Basségio, com as informações do São Paulo, diretamente do CCT. Bom, num primeiro momento me parece muito lógico ou lógica a aposta do Fernando Diniz no Pablo, que ele já vinha jogando assim antes da pandemia. Então, até para o jogador ganhar mais confiança, para uma questão de justiça, eu acho que começar com o Pablo é seguir uma linha de raciocínio previsível, coerente. É previsível. O Elinho, como a gente estava comentando aqui, né, Chico? Eu era setorista do São Paulo quando o Elinho foi efetivado ao profissional. Cobrir a estreia do Elinho era uma expectativa muito grande que não se correspondeu, mas o Elinho hoje ele tem 20 anos de idade ainda. Assim, ele subiu realmente muito jovem. Teve bastante oportunidade em 2019, mas ainda não mostrou tudo aquilo. O torcedor de São Paulo hoje já tem um pé atrás. Antes era uma expectativa muito grande, hoje em dia o torcedor fala, mas acabou que não foi, não supriu aquela expectativa. Eu creio que temos que ter calma. Calma e confiar no Fernando Diniz, né? Exato. No olho clínico do Fernando Diniz, que pegou o menino que estava praticamente desacreditado, mostrou um bom futebol no começo e abandonaram ele lá de lado, né? Não que ele não compusesse com o time, mas ele ficava como segunda, terceira opção. Esses garotos acabam virando refém do próprio sucesso na base. Aí sobe com aquela expectativa, vai fazer, vai... Às vezes demora, às vezes vai fazer na segunda temporada, não na primeira. Que tem um agravante. Antes o jogador ele subia com a expectativa de se firmar no time principal. Hoje ele já sobe, não só pensando na expectativa em se firmar no time principal, mas de uma possível venda para o futebol europeu, que traz um peso ainda maior. Não, só para resolver, ainda mais quando o clube está nessa draga que está o São Paulo, aparece um menino, a torcida vê sempre como uma salvação, acho que agora vai, será? Fica sempre, o menino não tem que subir para resolver, são poucos, são exceções assim, realmente caríssimas. Mas aí que entra você estrear jovens valores em crise.
Exato. Isso aí é a pior coisa que tem. Exato, pior coisa. O cara experiente já não é fácil, você imagina para o garoto, quando a fase está difícil. Por isso que eu acho que, com a sensibilidade que tem o Fernando Diniz, o conhecimento dele do comportamento humano, que psicólogo até de dosar. Põe num jogo em casa, no de fora dá uma segurada. Ele ganha o elenco, ele mantém o Pablo, que é experiente, já vinha jogando, e ao mesmo tempo começa a soltar o Elinho para ele ganhando confiança. Acho que esse é o caminho para o São Paulo. Esse é o melhor caminho. O fato é que hoje eu acho que não dá para a gente falar assim, o Elinho veio, mas não deu certo, não é aquilo que a gente esperava, como também não dá para dizer que o Elinho é a salvação, é a solução para o ataque do São Paulo. Acho que é um garoto que tem que ter oportunidade, tem que aguardar, mas tem que ter um pouco de calma. Ele ainda tem 20 anos de idade. É isso aí. Concordo plenamente com vocês. Da Barra Funda para o Parque São Jorge. O Jonas Campos traz agora as notícias sobre a preparação do Corinthians para o derby contra o Palmeiras. O Thiago Nunes já tem problemas para escalar o time, né, Jonas? Pois é, Celso, voltamos aqui da Zona Leste, está esfriando por aqui, viu? Mas o Thiago Nunes tem problema sim para o derby. O problema é que a gente vem falando ao longo do Gazeta Esportiva desta terça-feira, a ausência já confirmada do Vitor Cantilho, mesmo que esteja bem clinicamente, vai estar ainda em fase final de quarentena, né? O jogador contraiu a Covid-19, portanto está fora do derby. Peça fundamental, jogador visto como talvez o principal aí para o funcionamento da equipe, pelo próprio técnico Thiago Nunes, o famoso jogador box to box, né? Falando uma expressão moderna, Thiago Salazar que gosta, né, dessas expressões modernas. Enfim, o box to box está em todo lugar do campo. O Thiago Nunes já conversou com a gente lá no CT Joaquim Grave, elogiando muito o Vitor Cantilho, desfalque para pegar o Palmeiras. Recapitulando um pouquinho a situação clínica desse jogador, na última quinta-feira os primeiros sintomas apareceram, uma febrezinha, afastado dos treinamentos. Na sexta fez o teste PCR e o resultado saiu nesta terça-feira agora. O Cantilho confirmado aí com a Covid-19. Jogador, portanto, fica agora 14 dias afastados, não pega o Palmeiras. Fica a dúvida, fazendo o cálculo aqui da quarentena, ele vai ser liberado no dia 23. Fica a dúvida se ele vai ou não estar à disposição para enfrentar o Oeste. Talvez esteja bem, mas fica a dúvida pela falta de treinamento, não vai treinar com o grupo. Então, a situação do Cantilho preocupa para essa fase final de Campeonato Paulista, pelo menos essa primeira fase. O Corinthians, que para se classificar precisa quase que de um milagre. A situação é bastante complicada. Vale lembrar que o Cantilho é o jogador de número 22 do elenco a contrair a Covid-19. Ao todo, 22 contraíram de 28 atletas, contando aí com a chegada do Jô. E falando do Jô, antes de devolver para vocês, Celso, o Corinthians corre contra o tempo para tentar inscrever o Jô. A janela de transferências internacionais vai ser aberta pela CBF no dia 20, é justamente o limite final da Federação Paulista para inscrição no Paulistão. Então o Corinthians vai precisar rapidamente regularizar o Jô via CBF, isso envolve um trâmite até relacionado a fuso horário, já que o Jô vem de um time japonês e tudo mais, e a partir do momento que ele estiver regularizado via CBF, o Corinthians inscreve o Jô no Campeonato Paulista. Em termos burocráticos, é bastante complicada a situação do Corinthians para contar com esse jogador no clássico contra o Palmeiras. Então, dificilmente o Jô estreia, né? Depende muito dessa questão burocrática, e o Vitor Cantilho, como a gente já trouxe aqui no programa, já é desfalque confirmado por causa da quarentena e por causa do novo coronavírus, para enfrentar o Verdão no próximo dia 22 de julho, retomada do futebol paulista. Celso. Muito bem, Jonas, muito obrigado pelas informações do Corinthians. O Jonas falou 22 jogadores do Corinthians já contraíram a Covid-19. Não dá para dizer que o time inteiro está imunizado, até porque cientificamente não existe comprovação que você não possa vir a ter novamente a Covid-19 uma vez infectado. De qualquer maneira, levando em consideração aí que os anticorpos ficam no corpo por 4, 5 meses... A tendência é muito pequena que eles voltem a pegar, né? Pelo menos, então, por um tempo, o time do Corinthians vai estar imune à doença. Eu cheguei a escutar isso de dirigentes do Corinthians, falando assim, como todos foram assintomáticos e estão bem, para nós é até melhor, porque os outros times vão perder jogadores durante as competições. Sim. Vai ser uma espécie de lesão, né, de desfalque. E o Corinthians, praticamente todo o elenco já pegou, foram 13 iniciais,
depois mais 8, agora o Cantillo já são 22, o elenco tem 28, 29 com o Jô agora, se eu não me engano. Então, assim, falta praticamente ninguém. O Corinthians não divulga os nomes, né? Claro. A gente sabe quem são os 8, porque foram os 8 que não se apresentaram junto com os demais. Mas os outros 13 a gente... É muito mais por quem está faltando ali no campo, claro. assim. Por suposição agora, do que por... Agora o Cantillo, ele provavelmente não joga o Campeonato Paulista mais. O Corinthians precisa de um milagre para conseguir se classificar. Tem que vencer os 2 jogos. Tem que vencer os 2 jogos. O Guarani, o ideal é que não fizesse nenhum ponto. Se fizer um ponto, o Corinthians tem que tirar 4 gols de saldo. Dá, mas... E o Guarani pega o São Paulo classificado na última rodada, que não sei se vai fazer tanta força assim. Mas o que eu tenho de informação é que o Cantillo está fora dos 2 próximos, óbvio, mas provavelmente fora do Campeonato Paulista se o Corinthians chegar às fases finais, um baita de um desfalque para o Corinthians, né, Chico? Um baita de um desfalque, mas é bom, assim ele fica poupado para o Campeonato Brasileiro. Porque aqui entre nós, eu não esperava que o Paulistão voltasse. Quando o Paulistão voltou, e voltou apertado demais, eu já falei, isso não vai dar certo para o Corinthians, porque não tem elenco, né, para você disputar. E outra coisa, o Thiago Nunes não tem um time pronto, ele não tem um time escalado na cabeça. Tem uma basezinha, tem uma base, tem uma nuvem assim, preta, escura na cabeça dele, e o time vai sair dessa nuvem escura que está na cabeça dele, né? Então eu acho que a falta do Cantillo é importante, mas mais importante é ele ser esperto e jogar do jeito que ele precisa jogar. Ele está até cogitando colocar o Gabriel de volante. É que agora talvez eu acho até que ele vá com o Camacho no lugar do Cantillo, e aí faz Gabriel, Camacho, Ramiro, Luan, Everaldo e Bocelli provavelmente nesse começo, porque o Jô ainda não está 100%. O que eu acho um retrocesso, mas isso é para outro dia. Também concordo. No Santos, chegou ao fim a novela de Brian Ruiz. O costarriquenho usou as redes sociais para anunciar a rescisão do contrato com o time da Vila, alegando atraso no pagamento de salários e o que chamou de dano moral provocado por decisões administrativas e esportivas. Contratado em 2018, o jogador não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e completou 500 dias sem atuar com a camisa santista. E quem segue à disposição do técnico Jesualdo Ferreira é o atacante Raniel, que briga por vaga no time titular. A ansiedade está como se eu tivesse chegado no meu primeiro jogo agora, né? Porque são 4 meses sem jogar, né? Mas eu tenho fé em Deus que com essa volta aí eu vou poder dar meu melhor juntamente com o grupo e começar uma história que eu quero construir aqui no Santos, né? Então, vamos trabalhar duro, como estamos trabalhando agora, focado. O Paulista está retornando aí agora e precisamos estar bem, todo mundo bem. Eu estou bem também para ajudar nossos companheiros, porque quero ser campeão paulista, preciso para construir o início da minha história aqui no Santos. E vamos agora voltar para a academia de futebol com mais uma dor de cabeça para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o caso Rony. Temos novidades, querido José Paes? Sumiu. O José Paes, ele vem daqui a pouquinho para a gente conversar. Portanto, antes de falarmos sobre o Rony, você tinha alguma coisinha para falar essa situação a respeito do Pedrinho? Tem uma Pedrinho, aproveitando enquanto ele se ajeita lá, é o seguinte... Tem muito corintiano preocupado porque surgiu uma informação de que talvez o Benfica quisesse desfazer o negócio do Pedrinho com o Corinthians, a venda, né? No caso, o Benfica compra por 20 milhões de euros. E a informação que eu tenho apurada com o pessoal do Corinthians e com o pessoal que está envolvido na negociação é de que não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não tem a menor possibilidade. Não. Na verdade, tem, Chico. O Benfica, se quiser, pode desfazer o negócio. É simples. Tem que pagar o dobro do que pagou na compra. Então seriam 40 milhões de euros. É óbvio que ninguém é louco, não vai fazer isso. Para o pessoal entender que, porque o Corinthians vai devolver o Johnny, o Benfica vai se aproveitar porque não gostou. Gente, o contrato está assinado, tanto de venda e compra, quanto o contrato do jogador com o Benfica. O Pedrinho já assinou seu contrato com o novo clube e o Benfica já assinou o contrato de compra com o Corinthians. Então não tem jeito, esse negócio não será desfeito, como muitos corintianos suspeitaram aí depois de tudo isso. Tá, então vamos tentar agora acionar novamente o José Paes, que tem informações do Palmeiras e dos problemas do Vanderlei Luxemburgo para escalar o time, né, José Paes?
É isso, Celso. Vamos lá, vamos tentar falar primeiro aqui do Rony no Gazeta Esportiva. Muita gente me perguntando, muita gente se perguntando, poxa, por que o Palmeiras contratou o Rony, um jogador com tantos problemas jurídicos? E a gente tenta explicar. Essa negociação aconteceu agora em 2020 justamente por causa desses problemas jurídicos do Rony. Lá em 2018, o Palmeiras teve a chance de contratar o Rony. Ele chegou a treinar aqui na academia de futebol, depois de deixar o futebol japonês, o Albirex Niigata. Mas aí o departamento jurídico do Palmeiras conversou com o departamento de futebol e disse o seguinte, olha, não vamos contratar o Rony porque ele pode nos trazer problemas jurídicos, sanções na FIFA inclusive. O Atlético Paranaense entrou na jogada, contratou o Rony lá em 2018 e agora o Atlético Paranaense que está sofrendo punições por parte da FIFA. O Atlético Paranaense não pode contratar jogadores, não pode registrar jogadores nessa janela de julho e também na janela de janeiro de 2021. E o Palmeiras não é réu nessa ação que suspendeu o Rony pelos próximos 4 meses. Os advogados do Rony, tão bem seguros, garantem que o jogador vai poder jogar o derby contra o Corinthians no próximo dia 22, na retomada do Campeonato Paulista. Eles devem entrar nesta semana com uma ação na Corte Arbitral do Esporte para que o Rony volte a poder jogar, volte a poder defender o Palmeiras. Em relação ao time, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve voltar a trabalhar aqui na Academia de Futebol do Palmeiras essa semana, a comandar os treinos aqui na Academia de Futebol. Ele que está com a Covid-19, está afastado, deve voltar ainda essa semana para retomar o comando dos treinos aqui no Palmeiras. Palmeiras que não vai ter o Marcos Rocha suspenso, foi expulso contra a Inter de Limeira, não pega o Corinthians. Gabriel Menino ou Mike devem atuar na lateral direita do Verdão. Eu devolvo para você, Celso, até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço para você, que assim seja. Apesar da confiança dos advogados, eu só queria lembrar uma coisa. A FIFA, apesar de todos os problemas, FIFA não é STJD. Exato. Lógico que não. Então, não me lembro da FIFA ficar concedendo... Concedendo permissão ou exceção. A FIFA, nesse ponto, é o preto no branco, é o que está no papel. Isso aí. Eu vou passar aqui umas... Cabe recurso. Cabe recurso. Eu vou passar rapidinho umas informações para o Chico. Efeito suspensivo, nunca vi. Não, isso não tem cabimento. Para o pessoal entender, o que os advogados querem fazer? Querem apresentar até essa quarta-feira, até amanhã, essa defesa lá no CAS, né? Se eu não me engano, eu não lembro se é TES ou CAS. Mas eles querem apresentar o recurso até amanhã, por quê? Para dar tempo do Rony jogar o clássico. Para o pessoal entender, é o seguinte, quando você apresenta o recurso, a FIFA libera o jogador para ele continuar jogando até que saia essa nova sentença. Então, se apresentar o recurso para a punição, e aí eles vão ficar analisando, enquanto isso o Rony joga, e aí quando sair a nova sentença, Rony, não, você está mesmo suspenso por 4 meses. Aí volta e ele começa a cumprir. Então, por isso que o Rony provavelmente vai jogar o clássico contra o Corinthians. Além disso, para o pessoal entender, é o seguinte, o Rony ele saiu do Cruzeiro para esse clube japonês em 2017. 3 anos de contrato, tudo bem, mas o clube japonês não podia inscrever o Rony. Falou, eu não posso fazer essa compra agora, eu vou te trazer por empréstimo de 1 ano e depois a gente efetiva por mais 2. Segundo o pessoal, isso daí não foi colocado no papel. Tá vendo só? Bom, vamos para o nosso resultado da enquete. Perguntamos quem perde mais, Corinthians sem Cantillo ou Palmeiras sem Dudu. E a maioria respondeu que o Dudu, com 70% dos votos. Ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva de hoje. Obrigado, Thiago Salazar. Obrigado também ao Chico Lang. E a gente homenageia Jim Gordon, ex-baterista da banda Derek Dominos, banda do Eric Clapton, que completa hoje 75 anos.